Fala pessoal, tudo tranquilo? Então vamos continuar aí nossos vídeos sobre doutrina de polícia judiciária. Hoje eu queria conversar com vocês sobre o princípio da insignificância e se o delegado de polícia poderia aplicar esse princípio. É um tema aí que é moda, né, nos concursos de delegado e é muito importante saber estar por dentro desse tema. Então vamos lá. O princípio da insignificância ele está diretamente relacionado ao princípio da lesividade no direito penal. E o princípio da lesividade vai nos dizer que o direito penal só deve tutelar aqueles atos, cuidar daqueles atos que causem um efetivo dano ao bem jurídico ou que causem um perigo de dano efetivo ao bem jurídico. Aí também entrando no chamado princípio da subsidiariedade, né, que o direito penal seria a última ratio. O Estado só deve se socorrer do direito penal como uma última forma, né, de tutelar bens jurídicos. Porque o direito penal é a forma mais grave, né, de se tutelar esses bens jurídicos, né? Ele que vai impor as maiores punições aí. Então, se determinada conduta não é capaz de lesar de forma efetiva um bem jurídico, não é capaz de pôr em perigo o bem jurídico de forma efetiva, ele não tem, essa conduta não tem a lesividade o suficiente para ser considerado um crime. Então, ela não vai ter tipicidade material. É na tipicidade material que a gente vai fazer a análise desse princípio da lesividade. Então, como vocês sabem, o crime ele se divide em três elementos: tipicidade, ilicitude e culpabilidade. E a tipicidade se divide em dois: a tipicidade formal e a tipicidade material. Inicialmente, você deve fazer uma análise da tipicidade formal, se aquele ato praticado pelo agente se subsume àquela norma, quer dizer, se aquele ato praticado está descrito em determinado tipo penal. Se tiver descrito em determinado tipo penal, então o fato é formalmente típico. Mas ainda você tem que ver se ele é materialmente típico, se aquele ato causou uma lesão ou pôs em um perigo efetivo aquele bem jurídico. Se não tem essa lesão, não tem esse perigo, então a gente vai dizer que o fato é materialmente atípico. E aí, quando ele é materialmente atípico, existe uma excludente de tipicidade material e não vai haver o crime, né? Porque para ser crime tem que ter os três elementos: tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Não havendo tipicidade material, não existe crime. E aí, então, uma doutrina clássica vai dizer que caberia ao delegado de polícia, no momento da prisão em flagrante, somente fazer uma análise da tipicidade formal. Então, não caberia ao delegado de polícia fazer análise da tipicidade material. Isso caberia posteriormente ao juiz ou ao Ministério Público. Só que na lei não existe nada nesse sentido, né? O que vai dizer ali o Código de Processo Penal, no artigo 304, parágrafo 1º, é que o delegado de polícia deve recolher a pessoa ao cárcere havendo fundada suspeita. Não fala que o delegado de polícia deve fazer apenas a análise da tipicidade formal. Na verdade, eu entendo ali, e uma doutrina mais moderna também vai entender nesse sentido, que essa fundada suspeita deve recair sobre o crime como um todo, né? Sobre aspectos de tipicidade, ilicitude e culpabilidade, né? Quando for possível fazer essa análise. Então, é uma doutrina mais moderna, aí no sentido de Gustavo Badaró, Guilherme Madeira, Kleber Masson, vai dizer que o delegado deve, sim, além da análise da tipicidade formal, entrando também na tipicidade material. Porque também, como diz Kleber Masson, se o fato for atípico para o juiz, também será atípico para o delegado de polícia, né? E aí, se o delegado de polícia faz a prisão de alguém por um fato materialmente atípico, depois vai chegar na audiência de custódia e o juiz vai relaxar essa prisão, se ele entender que também é um fato materialmente atípico, por ser uma prisão ilegal. Quer dizer, o delegado realizou uma prisão ilegal, que depois vai ser relaxada pelo juiz porque ele não podia fazer análise da tipicidade material. Para mim isso não faz sentido, né? E a análise da tipicidade material é possível de fazer, sim, numa análise mais rápida, né, no momento da prisão em flagrante, se você levar em consideração aqueles parâmetros trazidos pelo STF, né? E aí vale aquele mnemônico do MARI: a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de improbabilidade de comportamento e inexpressividade de lesão jurídica causada. Então, se o delegado de polícia seguir aí esses parâmetros trazidos pelo STF, é possível sim ele fazer uma análise de tipicidade material no momento flagrante. Quer dizer, se a pessoa furtou um objeto de valor econômico muito baixo, não teve nenhum tipo de perigo social, né? Não usou de violência grave ameaça, nenhum furto, eu acho que cabe ao delegado fazer essa análise, né, da tipicidade material. Porque mesmo que depois a pessoa seja liberada na audiência de custódia, ela já ficar recolhida no cárcere por 24 horas, já é uma coisa bastante grave, né? E que
cabe ao delegado fazer uma análise disso, sendo, como disse o ministro Celso de Mello, o primeiro garantidor aí dos direitos fundamentais, né? E nesse sentido também vai a súmula número 6 do Seminário Integrado aí de Polícia Judiciária da União e do Estado de São Paulo, dizendo que caberia ao delegado sim fazer uma análise da tipicidade material, tanto na prisão em flagrante quanto no ato de indiciamento. Então era isso, espero que tenha ajudado. Se vocês gostaram aí, comentem, compartilhem. Um abraço.